Piauí é importante município, próspero, aparentemente não tem nenhuma ligação com a cidade de Barras do Maratauã, mas há sim uma estreita ligação na história, entre Floriano e Barras do Maratauã. Essa ligação se dá por meio de um nome e de sua história, Francisco Parentes. Para falar sobre Francisco Parentes, nós convidamos o historiador e genealogista, também advogado, Dr. Reginaldo Miranda, da Academia Piauiense de Letras, instituição já presidida por ele. Dr. Reginaldo Miranda é autor de 2 dezenas de obras, entre elas o conjunto de perfis biográficos divididos em vários tomos, alguns deles, inclusive, a serem publicados, Piauienses Notáveis. Seja bem-vindo, doutor Reginaldo. Boa tarde, acadêmico Dilson Monteiro, Lages Monteiro, e boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, o agrônomo Francisco Parentes, na verdade, foi o pioneiro da agronomia no Piauí. Foi o primeiro piauiense que venceu os obstáculos e conseguiu a formação acadêmica em engenharia agronômica. Para isto, tendo de buscar uma escola francesa no 3º quartel do século XIX. Ele veio ao mundo em 10 de junho de 1839, na vila de Barras do Maratauã, em plena Guerra da Balaiada. Seu pai fora um dos que se alistaram nas tropas legalistas de combate aos rebeldes, razão pela qual não assistiu ao nascimento da criança. Estava em combate. Era um dos 4 filhos de Raimundo de Araújo Parentes e de Dona Maria Joaquina da Silva Parentes, por os seus irmãos Honório Parentes, autor de interessante diário, Ângela, falecida pequena, e Joaquina, que chegou à idade adulta. Com o fim da insurreição política e o apaziguamento do meio norte brasileiro, seus pais buscaram novas oportunidades, mudando para a povoação de Buriti de Inácia Vaz, do outro lado do rio Parnaíba, hoje cidade de Buriti, no Maranhão. Ali, o esperançoso jovem barrense iniciou as primeiras letras até concluir o ensino primário. Com esse pequeno cabedal de conhecimento, em busca de novos horizontes, o jovem barrense mudou-se para a cidade de Teresina, que acabara de ser fundada e de receber os foros de capital do Piauí. Para manter-se, empregou-se como caixeiro de um armazém, cujo trabalho lhe absorvia todo o tempo, impedindo-o de continuar nos estudos, o que era objeto de preocupação do jovem que viera para estudar. Foi então que arranjou uma colocação no serviço administrativo do Liceu Piauiense, passando depois a secretário do tradicional estabelecimento de ensino. Pôde então prosseguir nos estudos, almejando dias melhores. Em 1857, dar mais um passo significativo em sua caminhada, assumindo o cargo de secretário da Câmara Municipal de Teresina, cuja remuneração era melhor. Porém, em 6 de março de 1862, foi nomeado 4º escriturário do Tesouro Nacional, o que lhe abria novas perspectivas. No ano seguinte, em função desse emprego, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, já no firme propósito de formar-se em agronomia. Ali pôde aprimorar seus conhecimentos, cursando preparatórios, mas ainda não existia escola agronômica. Foi então que se firmou no propósito de estudar na França, mas para isso teria de vencer 2 obstáculos. O financeiro, vez que seus pais não tinham condições de mantê-lo estudando no estrangeiro. Aliás, desde muito que ele ganhava o próprio sustento. E a barreira do idioma, sendo então renitente e monoglota. Ademais, conturbavam-se os ventos políticos, iniciando o conflito na Bacia do Prata, conhecido como Guerra do Paraguai. Mas para os grandes espíritos, não há obstáculos intransponíveis. Só os fracos se abatem antes do combate. Concebida a ideia, era preciso lançar-se à luta e vencer as dificuldades. Assim, depois de noites indormidas, maturando o seu sonho, pediu breve licença do emprego, pegou seu ordenado, comprou passagens e veio ao Piauí pedir à Assembleia Legislativa uma subvenção em forma de bolsa. A sua fala branda e firmeza de propósitos
sensibilizou o deputado Antônio José Almendra, que abraçou a causa e, convencendo seus pares, apresentou o projeto e conseguiu aprovar a lei concessiva do pleito. Todavia, em face de revés político, seu protetor rompe com o presidente da província, Dr. Franklin Américo de Menezes Doria, que, para vingar-se do parlamentar, veta a indicada lei, trazendo assim transtorno ao estudante piauiense, que mais uma vez não se deixou abater. Era de uma fortaleza inquebrantável e o seu sonho o embalava, fazendo-o partir para outra alternativa, a busca de ajuda entre os particulares. Sobre esse assunto, é interessante a informação colhida por Monsenhor Chaves, seu biógrafo, que assim se reporta ao assunto. Aqui abre aspas para falar do Monsenhor Chaves. Francisco, porém, não era homem para esmorecer. Não podendo contar com o governo, apelou para os particulares. Abriu-se uma subscrição. 3 apenas a assinaram. O doutor Almendra, que lhe garantiu uma mensalidade de 80 mil réis, o pai de Francisco, que subscreveu 20 mil réis, e o irmão Honório Parentes, que começava a vida, mas mesmo assim lhe garantiu 10 mil réis por mês. Claro que 110 mil réis não dariam, mas era alguma coisa, viu, Monsenhor Chaves. Àquela altura, até na cidade, a humanidade e o entusiasmo de Francisco já haviam contagiado outras pessoas que se dispuseram a ajudá-lo sob a forma de empréstimo. Juntaram-se então o vigário do Amparo, o padre Mamed Antônio de Lima, José Félix Alves Pacheco, que é o avô do poeta e acadêmico Félix Pacheco, Antônio de Araújo Barcelar, que era barrense, José Ferreira de Vasconcelos. Entre eles, levantaram-se uma importância bem alta e a colocaram à sua disposição. Agora o problema financeiro estava resolvido, conclui Monsenhor Chaves. Bom, assim, vencido esse primeiro obstáculo, Francisco Parentes embarca para a França em 7 de março de 1864, com 25 anos de idade. Ainda era tempo de realizar seu sonho e conseguir a formação acadêmica no curso que desejava. Mas outro obstáculo se lhe antepunha: enfrentar e vencer o idioma francês, pois ainda nada sabia. Procurou então a Embaixada do Brasil, onde foi bem recebido e iniciado na língua de Victor Hugo, aprendendo as noções rudimentares, o suficiente para matricular-se no Instituto Neuilly, de Paris, onde concluiu com êxitos preparatórios. Por fim, depois de mostrar a si próprio e aos que o acompanhavam e o ajudavam, de que contra a força de vontade não há obstáculo que resista, em princípio de 1866, matriculou-se na Escola de Agronomia de Grand Joia, onde cursou com êxito as mais diversas disciplinas. Porém, em 1870, quando estava prestes a concluir o tão sonhado curso de engenharia agronômica, rebenta a guerra na Europa e as tropas alemãs invadem e rendem a França em 2 de setembro, fechando as escolas. Então, o estudante Francisco Parentes, que cursava as outras disciplinas do curso e nada tinha a ver com aquele conflito, foge para a Bélgica e lá consegue sobreviver com a ajuda de um grego, seu colega. Observe que a fase de vida que viveu Francisco Parentes foi uma fase tumultuada. Nasceu aqui no tempo da balaiada, né? Quando ele estava lutando para ir estudar agronomia, que não tinha curso de agronomia no Brasil, é o tempo da guerra, o Brasil envolvido na Guerra do Paraguai. Chega na França, estudando lá, a França entra em guerra com a Alemanha, né? Então ele, além das dificuldades pessoais, teve que superar toda essa conjuntura, né, para, enfim, e já com 25 anos de idade, quando muitos estão formando-se, ele estava começando um curso superior, né? Então, isso mostra que a força de vontade dele, que teve que vencer tantos obstáculos de ordem pessoal, como de ordem geral, de ordem política. Bem, com o fim do conflito, retorna à França, mas não consegue prosseguir nos estudos em face da guerra civil que sucedeu. Quer dizer, depois disso, a França entra em guerra civil. Por fim, voltando os tempos de paz e reabrindo as escolas, Francisco Parentes consegue estudar as outras disciplinas, completar a grade curricular e concluir o curso de agronomia, recebendo o diploma em 19 de junho de 1871. Poucos dias depois do aniversário de 32 anos de idade. Quer dizer, foi o primeiro agrônomo do Piauí. Estava realizado o sonho. Era hora de retornar à pátria e lançar-se ao trabalho. Porém, não havia recursos para a passagem de volta.
tendo de recorrer a um empréstimo no valor de 1.405 francos ao patrício o maranhense Francisco Marques Rodrigues, que morava em Paris. Até para retornar ele precisou de ajuda, né, porque vivia com dificuldades financeiras. Desta forma, em 10 de agosto do indicado ano de 1871, o doutor Francisco Parentes está de volta a Teresina, onde já estavam mortos seu pai e o velho protetor, doutor Almendra, cujos herdeiros, de forma magnâmica, se recusaram a receber qualquer reembolso. A essa altura, o jovem agrônomo piauiense não tinha tempo a perder. Procura então a presidência da província, ocupada pelo doutor Manuel do Rego Barros Souza Leão, e lhe expõe ambicioso projeto a ser executado nas fazendas nacionais, que no século passado haviam sido confiscadas aos jesuítas. Ele tinha conhecimento de que as mesmas só traziam prejuízos à coroa, em face da inaptidão dos diversos administradores, embora grande parte fosse constituída de terras férteis, onde pastava imenso rebanho bovino, também da coroa. Então, idealizou nelas implantar uma colônia agrícola, com a escola de agricultura prática voltada para os filhos de escravos libertos, onde se apresentavam duas vantagens para o Estado, a saber, desonerá-lo das despesas com a manutenção das fazendas, que pouco produziu, e, por outro lado, facilitaria o emprego de libertos e a educação de seus filhos no contexto da lei do ventre livre, que libertara os nascituros e regulara a manumissão dos cativos, atribuindo ao Estado a obrigação de cuidar dos ingênuos com idade superior a 8 anos. Dessa forma, foi um projeto singular, extraordinário e com ampla visão social. Quer dizer, é um projeto único no Brasil, né? Um projeto que era voltado para a emancipação dos escravos, daquelas crianças que foram beneficiadas pela lei do ventre livre, né? Então, dar uma profissão para que pudessem ingressar no mercado de trabalho. Existiu no Piauí 24 fazendas do Real Fisco, com excelentes terras, abundância de gado, tendo nelas perto de 800 negros libertos, ex-escravos, né? Inclusive 300 menores e cerca de 100 válidos. Era, portanto, campo propício à ação governamental, onde repercutiu positivamente o discurso do agrônomo Parentes. O presidente da província o ouviu com atenção e interesse e o encaminhou com carta de recomendação ao presidente do Conselho de Ministros, José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, no Rio de Janeiro. Depois de conversar com este, foi encaminhado para entender-se com o ministro da Agricultura, conselheiro Teodoro Machado Freire Pereira da Silva, que encampa seu projeto e o contrata para aprofundar os estudos, percebendo uma remuneração de 300 mil réis e uma ajuda de custo de 1 conto de réis. Conforme o aviso expedido em 11 de janeiro de 1872, deveria Francisco Parentes vir ao Piauí, escolher o local, levantar as plantas e orçar a instalação de uma colônia que teria o nome de Estabelecimento Rural de São Pedro de Alcântara, em homenagem ao imperador. Retornando a Teresina, agora solto do governo imperial, lança-se em ação, dirigindo-se imediatamente ao território das fazendas nacionais. Depois de algumas andanças, à margem do rio Parnaíba, em pequena eminência denominada Chapada da Onça, elege por sede da nova colônia agrícola. Faz então os estudos iniciais, levantamentos topográficos e questões orçamentárias que sem demora os apresenta ao ministro da Agricultura no Rio. Depois de aprovados os projetos, é o mesmo agrônomo definitivamente contratado para, no período de 15 anos, fundar e dirigir o novo estabelecimento rural brasileiro em território da inspeção de Nazaré, das fazendas nacionais do Piauí, que haviam sido sequestradas aos jesuítas e, mais remotamente, fora do conquistador Domingos Afonso Sertão. O estabelecimento rural São Pedro de Alcântara foi oficialmente criado por decreto imperial de número 5.392, de 10 de setembro de 1873, de conformidade com o referido decreto. Obrigar-se-ia o contratante, assim é designado agrônomo Parentes, às seguintes condições: fundar à margem do rio Parnaíba, na província do Piauí, o estabelecimento de agricultura prática, empregando como trabalhadores os libertos da nação, existentes nas fazendas do Estado, que fossem aptos para o trabalho e não estivessem empregados por conta do governo, podendo também
contratar na província ou fora dela trabalhadores que não fossem libertos da nação, se o número destes fosse insuficiente ou não fosse apto para o serviço. Quer dizer, só podia contratar outras pessoas quando faltassem os libertos, para completar o número. Educar física, moral e religiosamente os libertos das ditas fazendas que forem menores e os filhos das libertas nascidos depois da promulgação da lei de 28 de setembro de 1871, não podendo, porém, os menores ser separados da companhia de suas mães, nem entrar no estabelecimento antes de completarem 5 anos de idade, salvo os órfãos de pai e mãe, provendo outrosim a educação moral e religiosa dos adultos. Veio só a beleza desse projeto. Prestar os necessários socorros e alimento, vestuário e habitação aos libertos das ditas fazendas, que forem inválidos e quiserem se asilar no estabelecimento, sujeitos ao regulamento e polícia do mesmo. Estabelecer lavoura de algodão, de cana-de-açúcar, de cereais e quaisquer outras que forem próprias do clima e do solo. Fábrica de queijo e de sabão, charqueadas e curtume, em que se empreguem os processos mais aperfeiçoados e compatíveis com os recursos do estabelecimento. Construir prédio de residência, casa de oração, enfermaria, aula, cemitério, edifícios com proporções para as fábricas de curtume, para depósitos, para engenho de açúcar e suas dependências, para prensa e descaroço de algodão e para quartel das praças encarregadas da polícia, do estabelecimento e fazendas de gado, devendo também preparar um campo para estudos agronômicos, construir currais, cercados e estábulos apropriados para o melhoramento e aperfeiçoamento das raças de gado, formar açudes e prados artificiais e fazer aplicação do sistema de cruzamento ou do de seleção, segundo a espécie de gado e os resultados de um e de outro sistema. Então, você veja a amplitude, né, desse contrato, aquele que se propunha, né, que era exatamente a emancipação dos escravos, né, dos libertos, e, de certa forma, ensinar a profissão, assim, no caso da própria agricultura. Então, com o contrato em mãos, o primeiro agrônomo do Piauí, o jovem barrense que venceu contra todas as circunstâncias desfavoráveis, iria mostrar a que veio. Lançou-se incansavelmente ao trabalho, à execução do projeto por ele concebido. Segue em vapor pelo Rio Parnaíba até a Chapada da Onça, onde abre a clareira das primeiras edificações. E quase um ano depois, em 10 de agosto de 1874, o novo estabelecimento rural é oficialmente inaugurado pelo presidente da província, Dr. Adolfo Lamenha Lins, que ali chegara com numerosa comitiva. A viagem fora feita no vapor Piauí, que havia partido de Teresina 6 dias antes, em 4 do indicado mês. Foi então lançada a pedra fundamental do edifício principal, cuja inscrição trazia os seguintes dizeres: São Pedro de Alcântara, estabelecimento rural, fundado por decreto número 5.392, pelo agrônomo piauense, Dr. Francisco Parentes, na presidência do excelentíssimo Dr. Adolfo Lamenha Lins, 1874. Desde então, continuou o agrônomo Parentes no seu afã de servir à pátria, levando a efeito todas as construções necessárias, desde o edifício principal, que servia de sede, até as instalações mais simples. Era incansável em seu trabalho e vontade de servir. No entanto, a cruel parca veio ceifar-lhe a vida ainda em seu alvorecer, quando muito ainda poderia realizar. Parece uma ironia do destino, pois o jovem que tanto lutara para fazer-se agrônomo e para implantar um grande empreendimento agrícola em sua terra, desapareceria antes de ver a sua realização, embora prestes a concluí-la. Foi acometido de uma febre de mau caráter, sendo transportado às pressas para a cidade de Amarante, rio abaixo, em busca de recursos médicos. Todavia, ali vem a falecer em 16 de junho de 1876, 6 dias depois do aniversário de 37 anos de idade e 3 dias antes de completar 5 anos de formado. Veja só o que apenas 5 anos de formado, 5 anos de trabalho, conseguiu realizar esse pioneiro e grande agrônomo piauense. Mas a sua obra perdura para sempre. E a conclusão das instalações foi continuada por seu auxiliar Juvencio Tavares Sarmento da Silva. O governo teve a intenção de transformá-lo em um instituto de zootecnia,
mas não houve sucesso, sobretudo em razão da falta de seu idealizador. Porém, o estabelecimento rural, por ele fundado, é hoje a cidade de Floriano, uma das mais prósperas do estado. E a Escola Agrônomo Parentes, que ali funciona, é um testemunho da reverência daquele povo ao fundador da cidade. Enquanto soar o nome desta cidade, também soará o nome do agrônomo Francisco Parentes, o pioneiro de sua profissão em terras mafrenses, figurando nessa galeria de piauienses notáveis. Quer dizer, pela tenacidade, pelo trabalho, pela visão de futuro e pelo amor ao Piauí. De forma que a cidade de Barras pode se orgulhar de ter entre seus tão ilustres filhos este agrônomo valoroso, que foi o primeiro de sua profissão, o primeiro engenheiro do Piauí, além de ser o primeiro agrônomo, o primeiro engenheiro também, que depois o outro engenheiro foi o engenheiro Sampaio, que veio depois, né? Já na engenharia civil. Então, ele é pioneiro da engenharia no estado do Piauí e deixou essa obra notável, né? Quer dizer, Floriano é fruto desse trabalho dele. E Floriano muito reverencia, o nome do agrônomo Parentes é muito valorizado na cidade de Floriano, e não poderia ser de outra forma, né? Assim também no Piauí. Doutor Reginaldo, eu gostaria de fazer um questionamento que foge um pouco da construção do perfil biográfico em si. Nós temos uma cidade, Floriano, que nasce sob uma aura de liberdade. Uma cidade que não nasce a partir de relações expoliativas, no seu sentido mais específico. Nós temos aí a liberdade, os trabalhadores tinham então todo um amparo que lhe assegurava a Constituição como cidadãos. Nós temos aí a educação como elemento que está na base de estudo. Nós temos aí, portanto, o empreendedorismo, formando aí esse desejo de transformar e de se superar. Então, nós temos todo esse conjunto de fatores: liberdade, educação, empreendedorismo, direitos de cidadania. Floriano, então, se tornou essa cidade próspera, que cresce, cresce, cresce. Então, o segredo do sucesso de Floriano, é claro que nós não podemos conceber apenas como esse elemento, porque há muitos condicionamentos históricos aí a serem considerados. Mas um dos elementos que resultou na prosperidade é exatamente essa visão não expoliativa, mas, sobretudo, de transformação que está na gênese da formação dessa cidade, desse município. Eu concordo com a sua fala, no sentido de que esse projeto, foi concebido pelo Agrônomo Parentes, né? É um projeto singular, um projeto único. Pelo menos não conheço no Brasil outro projeto desse sentido, que era exatamente voltado para a emancipação dos filhos dos escravos libertos. Porque, se você vê, em 1889, com a Lei Áurea, a abolição da escravatura, os escravos foram abandonados à própria sorte. Esse projeto do Agrônomo Parentes era exatamente voltado para aquelas crianças que era beneficiadas com a lei do ventre livre. Era para ampará-los, né, e para dar uma profissão, um ensino, hoje podia ser muito parecido com o curso técnico agrícola, né? E ali eles adquiriam profissão, iam trabalhar ali. Tinha também a questão, uma certa, vamos dizer o seguinte, de assistencialismo, previdência diária, por exemplo, porque no contrato está também uma atenção com os escravos inválidos, quer dizer, os idosos, né? Então, Floriano nasceu, o estabelecimento rural São Pedro de Alcântara, com essa visão social, né? Quer dizer, de certa forma, de emancipação dos escravos, né? E de amparo dos inválidos, de ensino para os mais jovens. Então, Floriano já nasceu com essa aura. Floriano nasceu, quem escolheu foi ele, o local, na Chapada da Onça, à margem do Rio Parnaíba. E então, por isso mesmo, o município que foi criado ali foi na Vila da Manga, que era uma velha povoação, uma velha passagem do Rio Parnaíba, no caminho de Jeromim e Pasto dos Bons. Passagem da manga, não é porque tivesse fruta, é porque era a manga de curral que fazia para prender o gado, para descansar, para poder depois enfrentar a correnteza do Rio Parnaíba no ponto que era mais raso, né? Então era uma das passagens do Rio Parnaíba.
mas o município da Manga foi criado ali, a Vila da Manga, em 1860 e pouco, paralelamente à criação aqui do estabelecimento rural. É isso mesmo. E depois o município da Manga vai transferindo para o estabelecimento rural, porque o estabelecimento rural, mesmo depois da morte do agrônomo parente, mas ele continuou, né, mais lentamente, mas o projeto seguiu. Para ali então ali foi estabelecida a cidade, aí mudou o nome de Manga para, no caso, estabeleceu São Pedro de Alcântara e Floriano, por causa do governante da época. Bem poderia ser Francisco Parentes, né? Agrônomo Parente, por exemplo, a cidade de Floriano. Né? Mas Floriano sempre teve Floriano nasceu com essa capacidade de liderança. Floriano, desde o início, sempre liderou o comércio, a política, a área de serviço no sul do Piauí e sul do Maranhão. O Rio Parnaíba, professor Dilson, oferecia o calado do Rio Parnaíba na navegação, inicialmente só ia até Amarante. A mercadoria descarregada de Amarante ali seguia o longo de animais para os sertões do Piauí e Maranhão. Quebrando alguns obstáculos, algumas pedras, algum obstáculo, o calado do Rio pode seguir mais adiante. Então, é, uma elite econômica de Amarante, a gente sabe até o nome pelas próprias famílias, né? Deslocou-se de Amarante para Floriano. Então, vamos dizer o seguinte, Amarante muito prosperou, foi uma cidade muito próspera, por isso que o agrônomo parente veio tratar-se Amarante, lá faleceu, até por volta da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, ali houve a ascensão de Floriano. Floriano ascendeu como um grande centro, já por conta já dessa sua própria história, de sua formação, um grande centro comercial, um grande centro de serviço de medicina, quer dizer, as pessoas que se formavam começaram a ir para Floriano, os grandes comerciantes foram para Floriano, e Floriano se transformou num grande centro comercial, né? Centro regional, que na época dominava o comércio do sul do Piauí e sul do Maranhão. E por isso mesmo foram é, a inteligência do Piauí, né? Vários jornais de Floriano, as pessoas que se formavam iam para ali, de forma que Floriano teve essa liderança. E não há dúvida que, quer dizer, sua própria formação, quer dizer, ela já era desde o começo que ela atraiu pessoas cultas, inteligentes, com vontade de trabalhar e prosperar. Nós agradecemos ao Dr. Reginaldo Miranda, historiador, genealogista, advogado, autor de mais de duas dezenas de obras, entre as quais o conjunto de perfis biográficos intitulados Piauienses Notáveis. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Eu que agradeço essa oportunidade aqui de estar hoje conversando com você sobre esse agrônomo, esse pioneiro da agronomia e incentivador do progresso do Piauí. Até outra oportunidade.